Enquanto o presidente Lula segue desenrolando a vida de milhões de brasileiros do bem, criando oportunidades para que superem as dificuldades que foram se avolumando nos últimos anos, o governador extremista de direita, Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo, segue fazendo a população comer literalmente o pão que o diabo amassou, em especial os paulistanos da capital, que praticamente toda semana tem que conviver com o caos, com as dificuldades, com as paralisações da cidade, que vão desde as greves, cujo principal responsável é a incapacidade do governador de diálogo, as greves de metrô, greves de trens, greves da Sabesp, assim como as empresas que ele fica insistindo em privatizar e manter a privatização, como a Enel, que deixou a cidade praticamente uma semana sem energia. Sempre a defesa dos interesses dos mais ricos e desprezando o interesse da população, Tarcísio segue afundando São Paulo por sua total incapacidade de articulação política e autoritarismo, e que não se limita a conversar com trabalhadores. Ele também é inapto para conversar com a própria classe política, boa parte, os seus próprios aliados. E a maior prova disso é que o Tarcísio é o governador que menos conseguiu aprovar projetos nos últimos 12 anos, o que é uma demonstração clara que ele não consegue conversar nem com seus aliados, cuja maioria dos deputados são de extrema direita, são ligados à direita e teriam um fácil diálogo com o Tarcísio. Entretanto, como ele quer impor goela abaixo situações que os próprios deputados sabem que vai piorar a vida das pessoas e não vai trazer nenhum benefício para a população, como por exemplo querer aumentar o ICMS, o Tarcísio quer aumentar o peso dos impostos sobre a circulação de mercadorias, que vai afetar principalmente você quando vai no supermercado, você quando paga uma conta de água, uma conta de luz e outras situações, além de todo lugar onde o Tarcísio pôs a mão sem ouvir ninguém, ter piorado muito a qualidade dos serviços, como por exemplo na situação da educação, onde ele importou um incompetente lá do Paraná, que está sucateando literalmente as escolas paulistas, querendo cortar professor, cortando dinheiro para a educação, cortando até livro para as crianças. E não se limita a isso em outras áreas, como a cultura, rejeitando investimentos de mais de R$500 bilhão que o governo federal ia fazer nas cidades paulistas, e o Tarcísio simplesmente ignorou e deixou perder essa verba que ia gerar emprego, gerar oportunidade, gerar lazer, divertimento, cultura para você, principalmente que mora aí na periferia e não tem nenhuma oportunidade de lazer no seu bairro. O Tarcísio aí resolveu cortar porque ele não está nem aí com a população. Fora as frequentes faltas de água por conta da Sabesp, porque desde que ele entrou obcecado em fazer privatizar a empresa a qualquer custo, foram cortados os investimentos em manutenção e outras histórias. Portanto, sem o investimento adequado em manutenção, é lógico que os problemas tendem a se avolumar, que é exatamente o que eles fizeram durante o governo Bolsonaro com todas as estatais que eles queriam privatizar, onde eles pegaram todo o dinheiro de investimento e não fizeram os investimentos para gerar mais lucro, para fazer aquela coisa artificial que eles mostravam. Olha, agora as estatais dão lucro. É lógico que dá lucro. Se você não reinveste o dinheiro que entrou em melhoria, em avanço de tecnologia e outras coisas, você vai quebrando a empresa para fingir que dá lucro. E é esse o tipo de padrão que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, em todas as áreas. Segurança pública está um caos, conseguiu fazer com que a Cracolândia, que era um problema localizado numa rua, se espalhasse por todo o centro da cidade, espalhou parte dessa Cracolândia para o interior paulista. O número de homicídios, o número de mortes entre policiais aumentou drasticamente durante seu governo, e tudo isso é responsabilidade direta do governador. Não adianta ficar terceirizando, como aqui no caso você pode ver, na Leste, porque ele culpa o líder do governo, como se o líder do governo fosse o responsável pelo Tarcísio falar não para toda e qualquer forma de diálogo para amenizar o impacto de suas medidas autoritárias sobre a população. Ou seja, ele não faz a parte dele e está sempre culpando os outros, como você viu inclusive o Tarcísio fazendo quando a capital ficou uma semana sem luz, e primeiro ele culpou as mudanças climáticas, e quando viu que não colou, começou a culpar a árvore. O seu Tarcísio começou a culpar a árvore e blá blá blá, que é mimizento, que inventou uma historinha que cria um super plano de podas de árvores. Ou seja, o Tarcísio quis dizer para você que é poda de árvore, que é uma situação elementar numa administração pública, que existe desde que as cidades existem. Ele ia criar um plano para isso, ou seja, a capital não tinha plano de poda de árvore, segundo o Tarcísio. Ou seja,
puro embromation, pura enrolação. Fala com tecniquez que ninguém entende para fingir que está fazendo alguma coisa, mas na verdade, desde que o Tarcísio assumiu o governo de São Paulo, é só o caos. Só tentar impor os interesses dos mais ricos, goela abaixo da população, e o resultado cruel você está sentindo. Você quer ir trabalhar e não consegue porque os ônibus e metrôs estão... O metrô e os trens estão parados. Você liga a torneira, não tem água porque o Tarcísio não faz a manutenção correta. Ele que é o administrador, o seu governo que é o administrador da Sabesp, fica jogando para a torcida para a pessoa querer defender privatização. Energia elétrica, fica mandando o povo procurar o Procon, procurar a empresa lá em Roma em vez de resolver. É um inapto que não assume nada. E é hora do povo de São Paulo começar a reagir e cobrar do verdadeiro culpado, que mais uma vez tem uma greve hoje, tem outra na terça-feira, e a principal responsável dessas greves é o Tarcísio, que, por exemplo, poderia liberar as catracas nesse dia da forma de protesto sem penalizar você que é comerciante, você que tem um pequeno negócio, você que é autônomo, que precisa do transporte público e não tem graças ao Tarcísio. Ah, e um detalhe, o Nunes, desesperado aí na reeleição, estava querendo criar um programa para oferecer transporte e taxa zero para as pessoas, pelo menos no final de semana, e o Tarcísio foi contra. Ele não quer nada que beneficie o povo, não. O povo ele só quer que carregue cada vez um peso maior nas costas, aumentando impostos. E você? Qual a sua opinião a respeito de mais uma vez a extrema-direita mostrando sua face cruel através do Tarcísio, fazendo o povo paulista comer o pão que o diabo amassou? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, vamos juntos continuar desmascarando essa gente que está ali para servir ao povo, mas fica só se servindo, como o próprio Tarcísio, cuja primeira ação, não vamos esquecer, foi aumentar o próprio salário em 50%.